Os requisitos de elegibilidade desse visto, tá? Com mais detalhe. Vamos primeiro falar do relacionamento qualificado que deve existir entre as empresas. Quais empresas? As empresas, a que está no seu país e a empresa americana, uma filial que você tem nos Estados Unidos, tá? Olha que situação aqui. Essas empresas têm que ter uma relação, tá? Essa aqui pode nem estar existindo ainda. Você pode estar para abrir essa empresa ainda, não tem problema. Mas elas vão ter que ter uma relação. E essa relação pode ser da seguinte maneira: olha só. O empregador nos Estados Unidos, que é essa aqui, ó, e a empresa estrangeira devem ter um relacionamento qualificado de ou matriz e filial. Por exemplo, a empresa nos Estados Unidos é a matriz, pode ser até o contrário, né? E a empresa no exterior é a filial. Ou a empresa do Brasil é a matriz, que vai ser bem comum, e a do exterior vai ser a filial. Não importa, pode ser qualquer uma das situações. Outra situação aqui, outra relação possível. Essa aqui é bem comum, hein? Dia a dia. Se tem uma empresa no Brasil, vai abrir uma nos Estados Unidos, ponto. A outra situação é de controladora e subsidiária, tá? Por exemplo, uma empresa no Brasil, né? Por exemplo, aqui, ó, ela tem participação de mais de 50% de outra nos Estados Unidos. Ué, mas não é a mesma coisa? Não, não é exatamente a mesma coisa que num caso você tem uma matriz e uma filial. Aqui você tem uma controladora e uma subsidiária. O conceito é diferente. Uma outra possibilidade é a de empresas irmãs. Tá? São empresas que têm um controle comum, podendo ser uma holding formal ou controlada pelo mesmo indivíduo ou grupo de indivíduos. Então seria assim, ó, você tem uma empresa aqui no Brasil, você está falando de uma empresa aqui nos Estados Unidos, tá? E tem uma outra empresa aqui acima, eu não sei onde ela vai estar, ok? Pode estar em um terceiro país, não tem problema, que vai ser, olha aqui, ó, controladora da empresa do Brasil e da empresa americana. Para efeitos tributários, tem muita questão tributária aqui que pode facilitar um planejamento aqui, bem interessante, daí porque muita gente faz isso. Então, olha que interessante, a empresa do Brasil e a empresa americana, elas não são empresas que têm uma relação direta e imediata, tá? O que elas têm em comum é que tem uma outra empresa que as controla, ok? Ou que tem um indivíduo que as controla. É bem amplo aqui, né? Às vezes pode acontecer de você ter uma participação aqui muito importante numa empresa brasileira, mas você não tem todas as cotas ou ações dessa empresa, e também ter uma participação muito importante na empresa americana com outros sócios, tá? Vai ser possível trabalhar nesse conceito de empresas irmãs, mas é importante que você controle ou que tenha uma outra empresa controlando as duas que vão trabalhar com essa transferência de pessoas. Então é isso. O que eu diria aqui, ó, tem que conversar com o advogado, mas tem muitas possibilidades, tá? A gente que eu já tenho uma especialidade grande também em business law, né? Tem até uma pós-graduação em business law aqui nos Estados Unidos, além de mestrado, também fiz doutorado no Brasil, pós-doutorado aqui, enfim. Essas empresas, essas possibilidades em relação às empresas são muito amplas. Sim, deve ter umas 100 configurações possíveis aqui. Então, para cada caso, pode ter uma configuração mais interessante. Isso não costuma ser um grande problema. Tá? O problema é se você só tem 10% de uma empresa e está indo para o Brasil para ter mais 10% da outra, aí isso pode ser um problema. Tirando isso, né, se você tem um controle, não vai ser difícil criar um melhor mecanismo, inclusive para atender questões de planejamento tributário. Bom, como é que eu comprovo, né, essas relações aqui entre as empresas, controladora, subsidiária, etc, etc? Bom, é uma série de documentos, vou dar alguns exemplos aqui, contratos, acordos, registros corporativos, tipo contrato social, aqui tem outros nomes disso, né? Demonstração de propriedade, de cotas, de ações, acordos de acionista, bylaws, né, que são alguns estatutos que tem aqui, né, em empresas com corporation, né, que é o nome da empresa, enfim. Aqui é um mundo de formas de comprovar. Esse não costuma ser um grande problema. Essa é a notícia boa. Agora,
segundo requisito, né, de elegibilidade do L1. Nós estamos destrinchando agora um a um. Essa parte aí, você viu que é tranquilo. Emprego qualificado no exterior. Tá? Não adianta o candidato, né, a ir morar nos Estados Unidos, querer ir, dizendo que tem alguma experiência. Não, eu sou executivo, tenho MBA no Brasil. Bom, esse MBA no Brasil não tem o mesmo valor dos americanos, né? Aqui é um mestrado mesmo, no Brasil virou tipo uma pós-graduação lá do senso. Não é esse o ponto. A lei nem está preocupada se tem MBA. Né? Para esse visto L1, não está nem preocupada. Tá? O que é necessário é que o candidato, né, a vir morar aqui, ao visto L1, ele deve ter trabalhado para a empresa no exterior, ou seja, a empresa, vamos supor que está aqui no Brasil. Mais uma vez, as duas empresas, essa aqui já existe, essa aqui vai ser criada. Ou já está criada, não tem problema. Esse trabalho, a gente já viu, pode ser numa função executiva, numa função gerencial, ou uma situação de conhecimento especializado. Até eu já sei. Ele tem que ter sido por um ano, contínuo, nos últimos 3 anos, imediatamente anteriores. Tá? O que eu tenho aqui para trazer de novo, que uma parte disso a gente já viu, é que eu não vou precisar ficar provando igual no EB1, no EB2, né, que você já viu falar, esses são vias aí para Green Card, que eu sou o máximo, sim, no sentido assim acadêmico, que eu tenho artigos publicados, que eu tenho doutorado, ou que eu tenho mestrado, ou que eu tenho até patente, sabe? Não é necessário trabalhar com esse conceito. Eu vou ter que só provar que nos últimos 3 anos, antes do que eu estou prevendo aí de entrada nos Estados Unidos, né? Porque eu vou ter que calcular isso. Por um ano eu trabalhei nessas funções aqui, tá? Executiva, gerencial e blá blá blá, né? E a outra função de conhecimento bem especializado. Eu estou dizendo isso, estou reforçando isso, porque assim, eu vejo, né, que muita gente quer já pegar o green card direto e tal, e às vezes a gente está com um problema de conseguir mostrar que a pessoa se enquadra nos requisitos do EB1, bem complicado, bem, muito avançado, e do EB2 e NIW, que era para ser mais simples, mas como tem o tal do NIW, você tem que provar interesse nacional, etc., acaba que a pessoa tem que ser um currículo assim, tá um pouco difícil, essa é a verdade, tá bem rigoroso. E às vezes você tem um profissional que é um cara perfeito, né? Executivo de primeira linha, tá? Ou tem um conhecimento especializado também de primeira linha, que pode ser difícil encaixar no EB1 ou no EB2, mas aqui vai correr solto. Eu não vou ficar tendo que analisar tanto o currículo dessa pessoa. Eu vou ter que mostrar o que ela fazia na empresa no Brasil. E que ela está indo para os Estados Unidos fazer algo semelhante, tá? Essa que é a ideia. Então isso ajuda muito. Você não tem que ficar provando muita coisa aqui sobre você. Você tem que provar coisas sobre o que você trabalhou e sobre o que você vai trabalhar. Esse é o ponto nessa parte da petição, né? Esses 3 anos eu já te avisei, você vai contar os últimos 3 anos, né? De quando for a sua possível entrada nos Estados Unidos. Então você tem que estimar que, quando estiver fazendo essa conta, que daqui a 6 meses você vai entrar. Aí você olha, pega 6 meses de hoje, puxa 3 anos para trás e vê se nesses 3 anos você terá trabalhado pelo menos um ano contínuo na empresa estrangeira, ou seja, na empresa, nesse exemplo que eu estou dando no Brasil. Tá? Se você já está nos Estados Unidos, porque tem gente que já está aqui, de repente estava fazendo até um mestrado aqui, mas tem um requisito de um ano, porque veio aqui, fez o mestrado, mas já tinha trabalhado 2 anos na empresa no Brasil, também dá. Tá? E esse prazo de 3 anos é contado da última admissão que ela teve nos Estados Unidos, quando ela entrou pela última vez nos Estados Unidos, aí que eu vou computar esses 3 anos aí anteriores. Como é que eu comprovo que eu tive um trabalho na empresa lá no exterior, na sua empresa, né? De ordem executiva, gerencial, conhecimento especializado, por um ano, nos últimos 3 anos? Eu comprovo com documentos normais, né? De que contrato de trabalho, ou uma carta de emprego, olerites, declaração da empresa, escrevendo as funções. Se você é o sócio, vai constar lá, você vai ter estatuto social, contrato social, você vai ter documentos, né, demonstrando que você está apontado, né, como um representante legal, como executivo da empresa. A própria empresa deve fazer, né, uma declaração, uma carta, tá? Também não é complicado. Tem que ficar atento para ver quais são suas funções na empresa brasileira e o tempo, se você está cumprindo o tempo. Muito bem. Terceiro requisito: posição qualificada também nos Estados Unidos, ou seja, na empresa americana.
Então a gente estava num exemplo em que a empresa no estrangeiro era no Brasil, já tem ou vai abrir uma empresa nos Estados Unidos, ótimo. Eu tenho uma pessoa no Brasil que tem uma posição executiva, gerencial ou de conhecimento especializado. Eu estou mandando essa pessoa para os Estados Unidos e nos Estados Unidos ela também vai ter que ter uma função ou executiva, ou gerencial, ou de conhecimento especializado. É isso que o requisito traz, tá? E isso vai ter que ser descrito com todo o detalhe possível, tá? Então você pega aqui, ó, no L1A, de funções executivas e gerenciais, você vai ter que explicar tudo o que a pessoa vai fazer nos Estados Unidos nessa função executiva ou gerencial. Você pega aqui no L1B, que é aquela de conhecimento especializado, você vai ter que mostrar tudo que ela vai fazer com o conhecimento especializado dela aqui nos Estados Unidos. Então a petição, só para lembrar, nós temos aqui, ó, mostrar o relacionamento entre as empresas, mostrar o que, que era feito lá na empresa no exterior, o que, que aquela pessoa fazia na empresa no Brasil, para ficar mais fácil, e mostrar o que, que ela vai fazer na empresa americana. E é óbvio que tem que ter, no caso do conhecimento especializado, uma relação essencial. Você está trazendo alguém para os Estados Unidos justamente porque, tipo, quase que só aquela pessoa sabe fazer aquilo, então vai ter que ser ela mesma. Não dá para mudar muito de ramo aqui, nesse caso, de trazer alguém com conhecimento especializado. Já numa função executiva e gerencial é diferente, tá? Nossa, é comum, você pega um caso lá de alguém que tem, por exemplo, um hotel, uma pousada legal lá no Brasil, e vem para cá, né, a pessoa é o dono e gerenciava esse hotel, vem aqui para abrir um restaurante. Tudo bem, porque a sua habilidade é gerenciar. Então é mais tranquilo nesse tipo de situação trabalhar com uma empresa que às vezes nem é exatamente, não faz exatamente a mesma coisa, tá? Tem que estar no mundo parecido, óbvio que isso que vai ajudar, né? Mas não tem que ser exatamente igual nessa ideia de função executiva e gerencial, né? A não ser que o que você vai fazer na função executiva e gerencial nos dois lugares seja, claro, uma coisa que não tem relação alguma, né? Tá? Você mexe com empresas de restaurante, de hotel, coisas físicas, você vai vir para cá para fazer software, né? Pode ser um problema, isso vai ser complicado, tá? Porque talvez é um tipo de gerenciamento que não combina, bem diferente de uma empresa dessas naturezas que eu falei. Sobre conhecimento especializado, eu tive que abrir aqui como se fosse um outro requisito, um quarto, mas é um quarto mais só para quem é conhecimento especializado mesmo, né? É um destrinchamento, vamos assim, dar detalhes, né? Do que é isso. Porque, olha, sendo bem honesto com você, isso aqui teve muito problema no passado, tá? Infelizmente. No passado, estavam mandando pessoas para cá, dizendo que tinha conhecimento especializado e não era nada disso. Era para fazer coisas operacionais. Tá? Era até na área de TI, aconteceu muito na área de TI, mas eram coisas assim mais ou menos normais, que não era alguém assim que tinha que ser só aquela pessoa. Porque você lembra que conhecimento especializado tem que ser alguém que seja até difícil encontrar alguém nos Estados Unidos que possa fazer a mesma coisa. Por exemplo, teve muitas empresas da Índia, né, que fizeram essa trajetória, trazendo pessoas da Índia para os Estados Unidos para fazer alguma coisa mais tranquila de TI. No sentido de tranquila, em que sentido? De que teria mão de obra aqui nos Estados Unidos. Tá entendendo? Então, é muito perigoso isso aqui. É mais difícil até quando se trata de trazer alguém com conhecimento especializado. Bom, vamos aprofundar então isso, né? Você tem que demonstrar um nível super avançado aí de conhecimento daquela pessoa nos produtos e serviços da empresa, tá? Então você tem a empresa aqui no Brasil, uma empresa nos Estados Unidos, tá? Essa pessoa aqui trabalha conhecimento especializado, né, no Brasil, tem um software, por exemplo, que ela desenvolveu, que ela conhece, que ela sabe tudo, né? Ela realmente é o coração ali daquele software, de desenvolver mesmo, de ajudar também até na venda, muitas vezes, né? Você tem uma pessoa que está nessa relacionamento com o cliente, manutenção, isso é um expert daquele produto desenvolvido nessa empresa aqui, ó. Não um commodity, um software que na verdade é mundial, que todo mundo usa, todo mundo sabe mexer, né? Não, criou algo bem específico, desenvolvido, né? Dentro dessa empresa aqui no Brasil, por exemplo. E aí você está mandando ela para os Estados Unidos. Para justificar isso, você tem que dizer, olha, essa pessoa sabe tudo desses produtos aqui que eu tenho, tá? Ela entende até dos processos, procedimentos para desenvolver, continuar desenvolvendo esse produto.
nos Estados Unidos, que vai ter que adaptar algumas coisas, ela conhece como fazer isso. Ela conhece toda a tecnologia, equipamentos, metodologias, tudo para poder fazer isso acontecer, tá? É o gerente desse produto aí, né? Bom, aí você fala, bom, mas aí, quem sabe ela pode vir como gerente? Talvez, tá? Mas se você trabalhar com a ideia de conhecimento especializado, você vai ter que dizer que aquela pessoa, ela tem um conhecimento único, singular, que vai ser difícil alguém aqui nos Estados Unidos ter o mesmo conhecimento. No mais, são questões técnicas que o advogado às vezes usa uma situação para trazer alguém que eventualmente poderia encaixar tanto em conhecimento especializado como executivo ou gerente. E aí o advogado, muitas vezes, se for possível encaixar como executivo ou gerente, ele vai fazer isso. Se for possível. Porque vai ser um pouco mais fácil, porque isso aqui tem um escrutínio mais alto. Tá? Lembrando que isso aqui também não dá o green card necessariamente, lembra? O outro de função executiva e gerencial dá o green card, então, dentro do possível, quem sabe transferir para aquela outra situação. Mas enfim, vai ter que comprovar o conhecimento especializado, difícil de encontrar nos Estados Unidos, vai ter que descrever detalhadamente todas as habilidades daquele candidato. Olha como já envolve agora descrever habilidades, né? Coisa que a gente não falou tanto assim quando se trata de executivo e gerente. Sim, a gente vai ter que descrever, obviamente, mas do que ele faz mesmo dentro da empresa. Documentos técnicos, manuais internos, projetos, certificações, treinamentos que a pessoa tenha, cartas de superiores e colegas, atestando que o candidato ao visto possui um conhecimento essencial que não é facilmente encontrado no mercado, provas do impacto da empresa, do que aquela pessoa faz, treinamentos dados a outros funcionários, participação no desenvolvimento de produtos-chave, enfim, nós temos aqui um trabalho grande para fazer quando se trata de trazer alguém com conhecimento especializado, que é o L1B. Quinto requisito, esse aqui então vale para todos os L1, né? L1A e o L1B, é a capacidade financeira da empresa nos Estados Unidos. Gente, a empresa nos Estados Unidos é quem vai pagar o salário dessa pessoa, né? Então a empresa tem que ter uma capacidade de não só, né, pagar o salário, mas também de operar, de dar lucro, de crescer, de contratar outras pessoas. Até porque se não tiver funcionário aqui, vai ser difícil manter a empresa aqui. Pensa bem, né? Como gerente ou como executivo, você vai gerenciar o quê? Que executivo que você vai ser se só tem você? Não pode, né? Não pode. Então tem que mostrar essa capacidade financeira aí. Tem dois cenários. Tem empresas que já estão estabelecidas nos Estados Unidos. Então, pensa num caso desse, que é só uma transferência de empresas que já existem. Então, nesse caso, um pouquinho mais tranquilo, né? Deve demonstrar que a empresa tem uma receita, né? Para poder manter, né, as suas operações e pagar o salário do beneficiário. E aí, se é uma empresa já existente, nesse caso, é só pegar as demonstrações financeiras, balanços, demonstrações de resultados, relatórios de lucro líquido e contratos ou propostas de negócios que evidenciem a viabilidade financeira da empresa, tá? Mais fácil, mais tranquilo, muitas vezes o documento contábil é suficiente. Já a nova empresa, se você estiver montando uma nova empresa nos Estados Unidos, aí o governo americano ele vai ficar mais preocupado. Vai assim, pô, nem existe essa empresa. Já está existindo, já tem um monte de funcionários, já está acontecendo, já, né? Tá ok, a empresa dá mais segurança, só provar que tem dinheiro para pagar esse novo funcionário. Mas, não sendo o caso, sendo uma empresa nova, por exemplo, você vai abrir uma filial no Brasil, uma subsidiária, nos Estados Unidos, né, uma subsidiária, a comprovação financeira é mais rigorosa. Né? O peticionário, que é a empresa, né, a empresa ela é peticionária, tem que demonstrar que a empresa mãe no exterior, ou seja, aquela do Brasil, no exemplo que a gente estava dando, pode sustentar a operação nos Estados Unidos. E tem que também demonstrar que o novo negócio terá uma estrutura suficiente para suportar a função gerencial, executiva ou de conhecimento especializado do beneficiário. Então, como eu não tenho uma empresa nos Estados Unidos ainda formada, eu vejo a saúde financeira e a capacidade financeira da empresa no Brasil. No primeiro momento, eu vou olhar para isso e vou querer olhar o plano de negócios para ver se a empresa aqui, quando estiver operando e funcionando, também está preparada, sabe os cenários, sabe o que tem que ser feito para poder conseguir pagar, né, obviamente, o salário, a remuneração da pessoa que está indo e, mais do que isso, dar lucro, contratar pessoas e ser um negócio interessante para os Estados Unidos. Então, aqui vai ter que ter documentação com projeções financeiras, contratos, plano de negócio, comprovante de capitalização da empresa, né, dinheiro reservado para fazer o investimento lá na empresa americana,
mais detalhado aqui.